Imagina comigo, você encontrou uma medicação muito boa para perder peso, uma medicação bem eficiente no tratamento do sobrepeso, da obesidade e do diabetes, mas essa é uma medicação que causa muitos efeitos colaterais, uma medicação comum de causar efeitos colaterais. Então, por um lado, você tem um ponto positivo, que é, de fato, é uma medicação que funciona para trazer a perda de peso, uma medicação que causa o emagrecimento, e por outro lado, você tem um ponto negativo, que são os efeitos colaterais dessa medicação. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história de um paciente que me buscou, que me procurou dentro do consultório, marcou uma consulta comigo para falar que ele estava fazendo um tratamento com o Ozempic, a semaglutida, mas não estava tolerando os efeitos colaterais. Pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje, efeitos colaterais do Ozempic. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento, terapias de reposição hormonal. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre isso, efeitos colaterais do Ozempic. Vamos embora! Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu vou explicar para vocês aqui rapidamente o que é o Ozempic, né? O Ozempic, pessoal, é uma medicação que é a semaglutida. Ozempic é um nome comercial, beleza? Ozempic e Wegovy são nomes comerciais de uma medicação que é a semaglutida, beleza? O que faz o efeito mesmo é a semaglutida. E como é que funciona essa medicação? Ela vai atuar em alguns pontos do nosso organismo, alguns pontos do nosso metabolismo para fazer duas coisas: tratamento de diabetes tipo 2 e também tratamento de sobrepeso e obesidade. A medicação, pessoal, vai reduzir o apetite. Por quê? Porque ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, quando a gente se alimenta utilizando o Ozempic, utilizando o Wegovy, utilizando a semaglutida, quando a gente se alimenta, o alimento ele fica mais tempo parado no estômago. E por ficar mais tempo parado no estômago, isso gera um sinal de saciedade. E isso também pode gerar náuseas, enjoos e até mesmo vômitos, que são um dos principais efeitos colaterais do Ozempic, beleza? Inclusive, fiquem até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como controlar esses efeitos colaterais. Então, como a gente sabe que ela tem esse mecanismo de ação de deixar o alimento mais tempo parado no estômago e no trato gastrointestinal como um todo, o alimento ele vai ficar parado, isso vai gerar um sinal de saciedade, mas isso também pode gerar náuseas e um desconforto gástrico, beleza? Uma outra coisa que a medicação faz, e por isso ela pode ser utilizada no tratamento do diabetes, é melhorar a sensibilidade à insulina e também ela melhora a liberação de insulina pelo pâncreas. Isso vai ser importante para o tratamento do diabetes tipo 2 e isso também ajuda na perda de peso. A melhora da sensibilidade à insulina ajuda na perda de peso, beleza? Pessoal, essas são os principais mecanismos de ação da semaglutida, beleza? Por isso ela vai inibir o apetite, o paciente ele consegue fazer uma dieta mais restrita e consegue perder peso, tá bom? Essa é a principal função da medicação, pensando aí na perda de peso. Agora que a gente falou de como funciona o Ozempic, como que funciona a semaglutida, vamos falar, pessoal, quais são os principais efeitos colaterais. Afinal de contas, esse vídeo é sobre esses efeitos colaterais do Ozempic, os efeitos colaterais da semaglutida. O principal efeito colateral que a gente vê na prática nos pacientes, sem sombra de dúvidas, são as náuseas, enjoo, pode causar até vômito, beleza? O paciente ele fica realmente com desconforto, fica enjoado ali ao longo do dia. É um efeito muito comum da medicação, principalmente à medida em que a gente vai progredindo, aumentando a dose da medicação.
beleza? Então, náuseas, com certeza, enjoo, com certeza, é o principal efeito colateral que a gente vê na prática dos pacientes utilizando o Ozempic. Um outro efeito colateral muito comum também, um pouco menos comum do que as náuseas, mas ainda assim muito comum do Ozempic, é a constipação, o intestino preso. Por que que isso acontece? Porque o Ozempic ele vai deixar mais lento todo o nosso trato gastrointestinal. Então o nosso intestino ele fica mais preguiçoso quando a gente utiliza o Ozempic, o Wegovy, quando a gente utiliza a semaglutida, beleza? Então a gente pode sim ter essa constipação, que é o intestino preso. E em alguns casos, pode parecer até paradoxal, mas em alguns casos alguns pacientes podem relatar diarreia. Beleza? Não é o mais comum é o paciente relatar o intestino preso, mas também pode acontecer diarreia. Pessoal, esses são os principais efeitos colaterais, os mais comuns efeitos colaterais com a semaglutida, com o Ozempic, beleza? Existem outros efeitos colaterais, por exemplo, reações alérgicas à medicação, podemos causar até alguns tipos de inflamações no pâncreas, alguns tipos de pancreatite que são muito incomuns, mas que podem acontecer. Dor de cabeça, fraqueza também pode acontecer, mas são efeitos colaterais menos comuns, principalmente pancreatite, efeitos colaterais mais graves são muito pouco comuns com o Ozempic. É uma medicação segura, ela é eficiente e ela é segura para ser utilizada, tá bom? Mas, como toda medicação, tem os efeitos colaterais. Então, os principais, repetindo, náuseas, enjoo, intestino preso, diarreia, fraqueza, dor de cabeça, dor muscular e alguns mais graves, como pancreatite, são bem menos comuns, beleza? Então, pessoal, agora que a gente já sabe os efeitos colaterais e o paciente que me procurou no consultório, que eu comecei o vídeo falando sobre esse caso, né? O paciente ele estava tendo muita náusea, ele já estava utilizando o Ozempic há alguns meses, começou em doses mais baixas, foi aumentando essa dose aos poucos, porém, à medida em que ele foi aumentando a dose da semaglutida, aumentando a dose do Ozempic, ele foi tendo muitas náuseas. As náuseas estavam atrapalhando demais no tratamento desse paciente. E aí é um ponto, né, pessoal? Quando acontece efeito colateral que começa a atrapalhar, né, o tratamento, a primeira coisa, gente, é conversar com o médico, tá? Esse tipo de medicação, apesar de ser vendida nas farmácias muitas vezes sem receita médica, a gente não indica que nenhum paciente utilize esse tipo de medicação sem acompanhamento médico. O acompanhamento médico ele é importante tanto para que você tenha um tratamento mais eficiente, então para que você consiga de fato perder todo o peso que quer perder, o médico ele vai conseguir gerenciar muito melhor esse tratamento, mas também para controle dos efeitos colaterais. Foi para isso que esse paciente me buscou, ele estava tendo muita náusea, muito enjoo, né? E aí, existem algumas coisas que a gente pode fazer que reduzem os efeitos colaterais dos pacientes utilizando o Ozempic, dos pacientes que estão utilizando o Wegovy, a semaglutida como um todo, né? Uma coisa que a gente pode fazer é fracionar mais a dose da medicação. Então, a gente tem que pensar na dose semanal que o paciente está utilizando e a gente pode dividir essa dose semanal em mais aplicações ao longo da semana. Então, por exemplo, se você está utilizando a caneta do Ozempic, se você está utilizando em cliques, né? A caneta do Ozempic, que é muito comum a gente fazer essa dosagem em cliques na caneta do Ozempic. Vamos supor que você esteja utilizando 50 cliques, um exemplo, 50 cliques da caneta de Ozempic por semana. Ao invés de você fazer os 50 cliques em um dia da semana, você pode, por exemplo, dividir por 5 vezes. Você pode fazer 10 cliques 5 vezes por semana. Você vai fazer a mesma dose semanal, porém você fará picos menores da medicação. E isso pode diminuir os efeitos colaterais. Outras coisas que podem diminuir os efeitos colaterais é fracionar muito as refeições ao longo do dia, fazer refeições bem pequenas, porém em mais vezes ao longo do dia, para que você não tenha muito esse efeito colateral, principalmente da náusea.
Outro ponto que pode ajudar também é fazer refeições líquidas, refeições pastosas, como por exemplo shakes, vitaminas, iogurtes. São refeições que têm uma digestibilidade mais fácil e isso vai reduzir os efeitos colaterais. Outro ponto importantíssimo, manter a hidratação, beber bastante água. Tem muita gente que perde até a vontade de beber água utilizando esse tipo de medicação, utilizando o Ozempic. Não se esqueçam de beber água. O primeiro sinal que a gente tem, pessoal, da desidratação é fraqueza, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Então, não se esqueçam de beber água. Muitas vezes essa fraqueza, essa dor de cabeça, essa dor no corpo, usando o Ozempic pode ser por desidratação, não necessariamente da medicação, beleza? E aí tem medicações que a gente pode utilizar também, medicações que aumentam a motilidade intestinal, medicações que ajudam a controlar a náusea, por exemplo, um Vonal que ajuda a controlar a náusea, uma lactulose que ajuda na constipação, ajuda no intestino preso. Então existem muitas estratégias, pessoal, que a gente pode utilizar para que o tratamento ele continue sendo feito, para que o paciente continue perdendo peso. A gente tenta sempre evitar de reduzir a dose, né? Quanto maior a dose da medicação, pessoal, maior a chance dos efeitos colaterais, mas também maior a eficiência do tratamento, né? A gente tenta evitar de ter que reduzir a dose para o paciente tolerar esse tratamento, porque senão esse tratamento ele vai perder eficiência se a gente reduz a dose. Mas, em alguns casos, a gente precisa, às vezes o paciente ele já está usando ali 70 cliques, por exemplo, da caneta de Ozempic, começou a passar mal, a gente reduz a dose, deixa ele mais tempo ali em 50, 60 cliques, umas 3, 4 semanas, depois a gente volta a aumentar a dose, também é uma possibilidade, e aí depois o paciente aumentando a dose de novo, né? Depois ele pode tolerar mais aí o tratamento. Então, pessoal, existem muitas estratégias que podem ser utilizadas para controlar os efeitos colaterais do Ozempic e do Wegovy, beleza? O que eu estou recomendando aqui para vocês, pessoal? Estou dando algumas dicas que ao meu ver são valiosas, dicas que eu passo dentro do consultório para os meus pacientes, mas esse vídeo não substitui uma consulta médica, beleza? Procure um acompanhamento médico, procure um médico que entenda do assunto para gerenciar melhor seu tratamento. Tanto para você ter um tratamento mais seguro, mas também para aumentar a efetividade do seu tratamento, beleza? Pessoal, nesse vídeo então a gente falou sobre Ozempic, um pouquinho de como ele funciona e falamos aí bastante sobre efeitos colaterais e como resolver esses efeitos colaterais do Ozempic. Espero do coração, pessoal, que tenha deixado claro para vocês aqui que esse vídeo não substitui uma consulta médica, que vocês devem procurar o médico de vocês para fazer um gerenciamento desse tratamento, para que seja um tratamento seguro e eficiente. Mas também espero que as informações que eu passei aqui nesse vídeo tenham sido valiosas para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, senta o dedo no like, é muito importante. Quando vocês deixam um joinha, isso ajuda demais no crescimento do canal, assim como inscrever no canal, pessoal. Se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ficar atento às novidades que a gente lança aqui no canal, aos vídeos que a gente está lançando aqui no canal. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser mais informações sobre o meu trabalho, consultas, cursos sobre emagrecimento, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, corre na descrição do vídeo que você vai ter todas as informações. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.